Shalom a todos, que o Eterno possa abençoar a vida de todos os nossos irmãos e irmãs que estão ouvindo este shiur. Hoje nós iremos falar a respeito da divindade de Yeshua HaMashiach, o nosso Meler, Rei para sempre, Meler Tsevaot, nosso Rei, o nosso Rei e General de guerra. Bem, antes de adentrarmos a este assunto, gostaria de agradecer a todos pelo carinho que muitos estão tendo em compartilhar, curtir, se inscrevendo no nosso canal. Às vezes muitos nos mandam e-mails agradecendo, nos inscreve através de comentários. Que o Eterno possa abençoar a vida de todos vocês pelo carinho e dedicação que todos estão tendo em ouvir, né? Bem, o nosso único objetivo é conscientizar as pessoas a respeito da palavra do Eterno para que essas pessoas se tornem melhores pessoas, melhores seres humanos, que venham ser luz para a humanidade. Veja só, o Eterno, quando ele cria este mundo, a primeira coisa que o Eterno ele diz é: haja luz. Haja luz. Então, quando ele diz haja luz, essa luz apareceu. Agora, já se perguntaram por que ele disse haja luz? É óbvio que a ausência de luz, as trevas prevalecem. Veja, se eu estiver num quarto ou numa casa, e se não há luz nesta casa, as trevas vão sucumbir, ou seja, elas vão se manifestar. Então, se o Eterno disse haja luz, é porque nossa terra estava em trevas. Bem, já começamos por aí. Aí todos nós sabemos que o Eterno faz dois iluminares, o Sol e a Lua, e as estrelas, os astros e etc. Porém, por que ele faz o Sol, a Lua e as estrelas, se ele já tinha dito haja luz? Muito estranho. Então isso nós tiramos a conclusão de que esses dois elementos e as estrelas, eles vieram a existir porque a grande luz foi ocultada. Veja, diz alguns rabinos no livro Barri, né? Eles dizem: a luz, ela foi ocultada porque para quê? Para que os homens não buscassem o Eterno por interesse. E é por isso que ela foi ocultada. E agora passa a existir os dois iluminares, as estrelas e os astros. E a luz foi ocultada. Aí todos nós sabemos que o homem caiu. A humanidade veio a pecar e a humanidade entrou e foi computada como pecadores, iníquos, pessoas que desobedeceram o Eterno, que provém de Adão Cademon. Por isso que todo ser humano, quando nasce, ele nasce com uma serpente dentro de si e uma pomba dentro de si. Ou seja, fazendo uma analogia, a serpente simboliza o mal e a pomba simboliza o bem.
Então, todo ser humano, ele nasce com o DNA da maldade, do mal. Veja, o Eterno, e assim querendo, ele decide computar Abraão como justiça por causa dos seus atos misericordiosos de justiça, tzadik, que foi computado como justiça porque o Eterno assim quis. Não por merecê-lo, não porque ele merecia, mas o Eterno assim fez, assim quis, computou como justiça, sem ortoga de nenhuma lei. Não foi ortogada a Torá para Avraham. E aí, Avraham tem filhos, e aí surge Yaakov Hatzadik, pai dos 12, e daí surge o povo de Israel. Neste momento, a Torá ela é ortogada após a saída do Egito, sabendo que o povo não seria capaz de observar, de cumprir e de obedecer, o povo se perdeu. O povo, em toda a escritura, o povo está fazendo e cometendo muitos erros, muitos pecados. E por isso que a estadia temporária deles deram vazão a Yeshua. Veja, muito antes de Yeshua vir no primeiro século, antes do primeiro século, certo? Antes da destruição do segundo templo, Yeshua aparece para Avraham Avinu. Ele mesmo disse para os fariseus e saduceus: Abraham contemplou muito quando viu meu dia. E ele disse: antes que houvesse Avraham Avinu, eu era. Então, tiramos e concluímos que antes de Avraham, ele era, ele existe. Veja, um homem sujeito a falhas e dores, sujeito ao pecado, não havia beleza nele, mas ele existiu. Por isso que Isaías disse: e ele levou sobre si todas as nossas dores e enfermidades. Por que dores e enfermidades? Porque nós precisamos de purificação para restaurar a humanidade, para que possamos voltar ao estado que Adão Cademon era. Um homem de luz, perfeita luz. E é esse o propósito de Yeshua: restaurar e purificar aqueles que desejam o eterno. É isso mesmo. Então, o Eterno nos dá leis, nos mostra o seu amor sublime sobre nossas vidas, para que possamos confiar, acreditar, crer, manifestar os nossos atos de justiça, tzadik, para que ele possa restaurar nossas vidas, para que possamos voltar ao estado de origem, para que o mal não mais venha estar dentro de nós, e sim somente o bem. Veja, e por causa desta manifestações, do outro lado da cortina há o Olam Rabá, o mundo superior, o mundo que carne e nem osso pode habitar. A incorruptibilidade,
Desculpa aí porque é difícil. Pode, ou seja, a, a iniquidade não pode herdar a incorruptibilidade. O mundo de Olam Rabá não é corrupto, não é iníquo. A pureza sublime, a pureza prevalece, a pureza se manifesta. Não pode. E é por isso que ele nos ocultou. Ele ocultou este mundo para que pudesse se manifestar através da sua essência. Agora nós vemos que em toda a sua magnitude, em toda a sua grandiosidade, o Eterno não pode se manifestar nesse mundo. Ele não pode habitar nesse mundo em toda a sua essência. Então, o que ele faz? Ele se diminui. Ele se diminui e se manifesta. Para cumprir as escrituras, era necessário ele proceder de uma virgem. Existem muitas aberrações na internet, pessoas que têm o raciocínio lento, que são cegas espiritualmente, que ficam difamando essa divindade. O nascimento de Miriam, ou seja, desculpa, o nascimento de Yeshua através de Miriam, foi um ato sublime, algo maravilhoso. Vejam, existem muitas pessoas que dizem que o nascimento de Isaac, lá com Abraão, ele foi um milagre. Mas eu digo a vocês e apoio categoricamente que Abraão teve relações sexuais com a sua esposa Sara. É isso mesmo. Eu até brinco. Ele tomou um azulzinho. Estou brincando, tá, gente? O Eterno o capacitou. Agora você diz, mas por quê? Porque ele teve um filho antes. Ele era idoso, ele teve um filho antes de relações sexuais. Então, Isaac, ele tinha que vir por relações sexuais. O Eterno capacitou e capacitou também a sua esposa a ter sentir prazer, porque já eram ambos velhos, idosos. E é por isso que Isaac, ele não foi sacrificado. Quando o Eterno disse, leva o teu filho, vejam como as aberrações da internet, descaracterizando Yeshua, a divindade de Yeshua, são as aberrações, são verdadeiras aberrações. Veja que o Eterno não permitiu que Isaac fosse sacrificado, porque senão a redenção não viria. E ele tinha que proceder de carne. Mas o que o Eterno fez foi tipificando o sacrifício de Yeshua, o Mashiach. Existem as aberrações que dizem, o Eterno não aceita sacrifício humano. Aí você fala, então por que ele pediu Isaac? Foi justamente para tipificar, apontando para o sacrifício de Isaac, que Yeshua viria. E todos eram contemporâneos a isso. Todas as pessoas que estavam sedentas na época de Yeshua sabiam disso. E vou falar algo mais sublime. Veja que em capítulo 1 de Mateus, lá está a genealogia de Yeshua. Está lá a genealogia dele. Mas como que pode ele ter genealogia do homem, de Yosef, de seu pai, indiretamente? Como que pode estar lá se não houve concepção carnal? Sabe por quê? Porque era necessário para mostrar que ele procede da tribo de Yehudá, espiritualmente de uma forma indireta.
ele procede da tribo de Judá de uma forma indireta. Ele não pode vir de homem corrupto. Ele não pode vir do DNA da corrupção. Mas ele podia vir de uma virgem. E é por isso que ele é dado o título dele de sumo sacerdote. Por quê? Porque a sua mãe, Miriam, é prima da mãe de Ohanã. E a prima, que é a mãe de Ohanã, de Miriam, que é João, ela é uma levita. E o marido dela se chama Zacarias, que era na época o sumo sacerdote, a qual ficou mudo. E é por isso que ele é dado como o sumo sacerdote que provém da tribo de Judá, ou da tribo de Levi. E muito mais sublime, ele procede de Jehudá, de Judá, de uma forma indireta. E é por isso que ele é chamado Machia ben Davi. Machia, filho de Davi. E ele também é apontado como Machia ben Yosef, que é Machia, filho de José, tipificando a sua humilhação, o seu desprezo pelos seus irmãos, e logo se manifesta como um governador. Veja, os seus irmãos o reconhecerão. Está escrito na profecia de Jacove, quando ele fala para Jehudá, o cetro jamais sairá da mão de Jehudá. E ele diz, Jehudá, seus irmãos o reconhecerão. E o que nós fazemos hoje? Reconhecendo Jehudá como nosso irmão e estudando os livros, as escrituras que os nossos irmãos foram capazes de traduzir. E é por isso que ele é apontado como Machia ben Davi, o Meler, o rei. De uma forma indireta, tinha que constar a genealogia de Davi. Por que eu falo indireta? Porque não houve relações sexuais entre ambos. E é por isso que ele tinha que vir perfeito para que ele sofresse, padecesse e morresse e ressuscitasse para que nós pudéssemos obter a vida eterna, como era antes. Como era antes Adão Cademon, o Adão perfeito. E existe muitas aberrações na internet, existe muitas comunidades que descaracterizam a divindade de Yeshua, raça de víboras. Raça de víboras. Logo está prestes a sua redenção de justiça no Guerrinon, no inferno. Como disse Paulo, essas pessoas são como névoas expelidas pelo vento, rochas em estado de podridão, ondas que vai e volta. Então, fazendo um parâmetro, desde o início, o nosso Mele Yeshua esteve e estará e está em nossas vidas. Agora eu faço um convite para você. Já que eu te citei, já que eu falei, eu não usei até o momento nada das escrituras, eu não pedi para você abrir nenhum versículo. No livro do Zohar diz o seguinte, que o Eterno e o Machia é um. O Eterno e o Machia é um. O Eterno e o Machia é um. O Eterno se manifestou através dos 3 homens, que um era o Eterno, com Abraão, por isso que Yeshua disse que Abraão se alegrou muito quando viu o meu dia. Lembra?
Aqueles 3 homens que 2 foram para destruir Sodoma e Gomorra e um ficou com Abraão. Aquele era o Machia. Aquele era o Machia. Lembra do homem que lutou contra Iacove? Lembra? Lembra. Veja, aquele homem era uma manifestação do Eterno. E ele lutou contra o Eterno. Está escrito. E ele lutou contra. Agora eu te pergunto, quem foi nas Escrituras, em todo o período da Torá, que lutou contra o Eterno? O que suplanta foi o povo de Israel. Agora, você começa a entender que eles têm que lutar contra o Eterno. E é por isso que o Eterno mudou o nome de Iacove para Israel. E aí eles lutaram, não reconheceram Yeshua. Porque se não fosse essa luta, se não fosse essa exclusão temporariamente do nosso povo, nós não estaríamos aqui falando sobre ele hoje. Se não fosse a estadia temporária, a queda temporária de Israel, nós não estaríamos aqui hoje. Nós não estaríamos falando contigo hoje, agora, nesse momento. E é por isso, por causa do tropeço deles, nós entramos. Agora honre isso. Agradeça. Busque o Eterno. Peça misericórdia, compaixão pela sua vida. Peça misericórdia e creia no divino. E é por isso, finalizando aqui agora, e é por isso que Yohanan, João, no livro de João, diz o seguinte: e o Verbo esteve conosco e habitou entre nós. Quem é o Verbo? É a palavra. Quem é a palavra? É o Eterno. E é por isso que ele habitou entre nós e se fez carne. Está escrito, gente. Não é bicho de 7 cabeças. É só você amar o Eterno, que o Eterno te revela as coisas. O Eterno te mostra. E é por isso que Yeshua, ele disse: Pai, graças te dou, porque ocultaste essas coisas aos sábios os entendidos e revelaste aos pequeninos. Por isso que nós não gostamos de popularidade. Não gostamos de serem o foco das atenções. Nós não gostamos de ser a última bolacha do pacote. Não, nós não gostamos disso. Porque o Eterno se revela aos pequeninos. E os pequeninos não são vistos. E os pequeninos você não vê em qualquer lugar. Os pequeninos são exclusivos dele. Então agradeça. Às vezes você está aí sozinho. Você diz: eu não tenho uma igreja, eu não tenho uma comunidade, eu não sei para onde vou. Meu amigo, você tem o Eterno. Você tem Hashem, você tem Yeshua. Ele disse: onde tiver 2 ou 3 reunidas em meu nome, ali estarei. Que agonia é essa? Busque o Eterno, se debruce nas Escrituras, entenda as Escrituras, peça a sabedoria ao Eterno que Ele vai te dar. Peça. As aberrações da internet, que eu costumo dizer, os anti-machia, eles dizem: como que pode um homem no madeiro dizer: Pai, por que me abandonaste? Como que pode ele ser o Eterno, ele mesmo está clamando ele? Olha as aberrações. Veja que ali é justamente para tipificar que ele é o Filho do Homem. Por isso que o título é: Ele é o Filho do Homem, mas dentro dele
a essência divina. Dentro de Yeshua, a essência divina, o soberano. Quem é que conhece os pensamentos das pessoas? Você? Você sabe quem a outra pessoa pensa? Você sabe o que as outras pessoas estão pensando? Você não sabe, nenhum ser humano é capaz. Mas Yeshua conhecia os pensamentos. Como que eu faço? A humanidade não a conheço. Yeshua conhecia. Yeshua conhecia a Torá. Yeshua conhecia todas as escrituras. Ele disse: as escrituras testificam de mim. E as aberrações da internet ficam dizendo: o Novo Testamento foi Roma que fez, foi Roma, a Igreja Católica. As aberrações da internet. Então tome cuidado com isso. Não vá em inventos de doutrinas, ensinamento de homens. Não vá. Busque ao Eterno. E o resto, meu amigo, não interessa. Busque o Eterno e o resto não interessa. Não interessa se você é rico, se você é pobre, se você está nu vestido. Busque Ele. Busque Ele. Clame a Ele. Eu vou revelar um mistério para você. Elias, ele fez um sacrifício. E nesse sacrifício, ele fez algo incomum. Ele jogou água em cima do sacrifício. Pense comigo. E jogou água, deixou encharcado de água. Veio um fogo do céu e consumiu aquele holocausto, que até as pedras foram embora. Veja só. Isso é incomum. Você não vê na Torá ninguém jogando água em cima de sacrifício. O seu sucessor de Elias, que foi Eliseu, mandou um homem, que eu esqueci o nome dele agora, mas você lembra, tomar banho, porque ele estava com tsarat, que as pessoas chamam de lepra. Falou para ele, vá tomar banho no Iadem. Primeiro, esse homem era orgulhoso. Ele queria que o profeta viesse até ele, mas o profeta Eliseu falou, mandou um servo e falou, vai lá, preste atenção, no rio Iadem, que é o rio Jordão, e toma 7 mergulhos lá e você vai ficar curado da sua tsarat. Presta atenção. Aí ele pegou e falou, poxa, nesse rio tem vários outros rios limpos. Ele falou, tenho vários limpos, por que eu vou nesse rio Jordão? Porque era sujo, imundo, o rio Iadem. E aí, ele falou, tá bom, eu vou. Aí ele deu o primeiro mergulho, o segundo, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto e o sétimo. Ele ficou curado. Aí ele mandou agradecer e queria pagar. E o profeta não aceitou. Ele queria dar um presente e o profeta não aceitou. O que eu quero dizer com isso? Esse mesmo Iadem, mesmo Rio Jordão, foi aonde estava Yohanan batizando as pessoas, emergindo as pessoas. Mas essas pessoas não estavam com tsarat. Elas estavam com tsarat espiritual. E é por isso que ele disse, eu vos batizo com água, mas virá aquele que vos emergirá com fogo, que aí consome a tsarat toda. Algo comum? Então, é por isso que existe a imersão, a purificação do corpo e da alma. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Que o Eterno abençoe a cada um de vocês. Que o Eterno lhe dê a Shalom. Em nome de Yeshua, Mashiach, Beshem Yeshua HaMashiach. Amém.